À partir du verset 1 jusqu'au 10. Aleluia. Aujourd'hui, nous allons parler Hoje nós vamos falar de la vie ancienne da vida antiga et la nouvelle vie. e a nova vida. Aleluia. Colossenses Chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 10. Celui qui a trouvé dit Amen. depois de Éfesos. J'attends que tout le monde trouve. Depois de Efésios, Coríntios, Efésios, Alléluia. Gálatas. Antes de Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. Alléluia. Primeiro versículo. A partir do primeiro. Glória a tua, Colossenses 3. Senhor. Aleluia, Jesus. Alléluia. Vous avez tous trouvé, c'est bon? Glória a Deus, amém. Amen. Amém. Voici la parole de l'Éternel. Glória a Deus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Se ressuscitaste com Cristo, cherche les choses d'en haut, buscai as coisas que são de où cima. Christ assise à la droite de Dieu. Cristo assentado à direita do Pai, de Deus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Pensai nas coisas que são de et cima non à celles e não qui sont nessas sur la terre. que são da terra. Car vous êtes morts Pois vocês estão et mortos votre vie est e a cachée avec vossa Christ vida en Dieu. está escondida em Cristo Deus. Quand Christ, Quando Cristo, votre vie, que é a nossa vida, paraîtra, vai aparecer, alors vous paraîtrez então vocês se manifestarão aussi avec lui dans la gloire. com Ele na glória. Faites donc mourir Mortificai le membre qui sont sur la terre, os vossos membros que estão sobre a terra, l'impudicité, a fornicação, l'impureté, a impureza, le patient, a afeição le mauvais désir desordenada, et la cupidité, a concupiscência, a qui est avareza, une idolâtrie. que é a idolatria. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu Por essas coisas vem a ira de Deus. vient sur le fils de la rébellion, Vem sobre os filhos da desobediência, parmi lesquels vous marchiez autrefois, nos quais também em outro tempo andastes, lorsque vous viviez dans ces quando péchés. vivieis nelas. Mais maintenant, Mas agora, renoncez à toutes ces choses, despojai-vos de tudo, à la colère, da ira, à l'animosité, da malícia, à la méchanceté, da maledicência, à la calomnie, das palavras aux torpes paroles de vossa boca. déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, Não mintas uns aos outros, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, já que despiste o velho homem et ayant revêtu l'homme nouveau, e vestiste de novo, qui se renouvelle que se renova dans la connaissance para o conhecimento selon l'image de celui segundo qui a l'a créé. imagem que ele criou. Amen. Amém. Amém. Baissez votre tête. Curvem as Fermez-les. cabeças, Amém. feche os olhos. Seigneur Dieu, Senhor Deus, nous avons lu ta parole. nós lemos a tua palavra. Merci Seigneur pour ta parole. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Merci de nous avoir guidés Obrigado aujourd'hui. por nos guiar Je te hoje. demande, Père, E eu te peço, au Pai, nom de no Jésus-Christ, nome de Jesus donne-nous, Cristo, Seigneur, dai-nos la compréhension, a Seigneur, compreensão de ta parole. de tua Au palavra. nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. La Bible nous parle A Bíblia nos fala de la vieille homme do velho homem et la nouvelle homme. e novo homem. La vie ancienne A vida antiga
et la nouvelle vie. e a nova vida. La vieille homme O velho homem et l'ancien vie e a antiga vida étaient avant Jésus-Christ dans la croix de antes Calvaire. de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Et la nouvelle homme E o novo homem et la nouvelle vie e a nova vida est après Jésus-Christ dans la croix de é Calvaire. depois de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Parce qu'il a payé le prix Porque ele pagou o preço pour tous ceux qui étaient prisonniers avant por todos aqueles que estavam et presos. t'a libéré une fois à la croix. Então ele te libertou uma vez na cruz Et tu es devenu une nouvelle e créature. você se tornou uma nova criatura. Tu n'as plus Você não tem mais le péché que tu o avais avant pecado que você tinha antes, parce que Jésus t'a libéré. porque Jesus te libertou. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ Todos que creem em Jesus et qui Cristo se fait e baptiser que se fazem est batizar, devenu une nouvelle eles créature. se tornaram novas criaturas. Amen. Amém. Le verset 1 et le verset 2. On O verso retourne. 1 e 2 de Colossenses. Il nous dit, si donc vous Ele êtes diz, ressuscités avec então Christ, vos ressuscitaste com cherchez les Cristo, choses d'en haut, procure as coisas de où cima, Christ est assis à la droite de onde Dieu. Deus está sentado à direita do Pai. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Buscai as coisas de cima, et non à E celles não qui sont sur la as terre. coisas que estão na terra. Cela veut dire quoi? O que quer dizer isto? Une fois être libéré, Uma vez liberto, devenu une nouvelle créature, tornando-se uma nova je criatura, dois me détacher eu tenho que me desapegar de tout ce qui de n'est pas de tudo o Dieu, que não é de Deus. tout ce que ce monde Tudo o offre que esse mundo oferece dans un plateau numa bandeja qui n'est pas que agréable não à é Dieu. agradável a Deus. Si une fois sorti de l'eau, E uma vez parce que la Bible sair a da dit que água, dans le baptême, porque a Bíblia se diz une no fois batismo, plongé, uma vez mergulhado, tu meurs pour le monde. você morreu para o Et mundo. quand tu E sors de quando l'eau, você sai da tu água, revives en você Jésus-Christ pour Dieu. revive em Jesus Cristo para Deus. Et tu es mort pour le E monde. você morreu para o mundo. Les choses de ce monde ne peuvent As plus te coisas rendre do prisonnier. mundo não pode mais te fazer Parce escravo. que tu es déjà mort Porque você já morreu pour le monde. para o mundo. Tu vis en Christ. Você vive em Cristo Et ta vie e a sua est vida protégée en é Jésus-Christ. protegida em Jesus Ta vie Cristo. va apparaître A tua vida vai une fois que Jésus va aparecer. apparaître. Uma vez que Jesus vai reaparecer. Mais pourquoi ma Mas vie por que é que minha vida est toujours está sempre d'une manière qui n'est pas agréable à de Dieu? uma maneira que não é agradável a Pourquoi Deus? je suis toujours Porque dans les choses que de ce eu monde? estou sempre nas coisas deste mundano. Que dans mon cœur, E que no meu coração je sais que c'est pas bon. eu sei que não é bom. Rappelez-vous, Lembre-se, le diable, o diabo, Satan, Satanás, ne peut plus toucher ele não pode mais tocar la vie de a celui vida daquele qui se donne en Christ que Jésus. se que se deu a Jesus Cristo. Il peut toucher Ele seulement pode tocar somente si tu le permets. se você permitir. Si tu ouvres la porte. Se você abrir a porta do seu coração. Une fois sorti de l'eau, Uma vez saindo da água, ça ne veut pas dire não quer que dizer ça y est, j'ai gagné mon que salut. pronto, eu já estou Maintenant, salvo. je suis Agora libre. eu estou livre. Je peux vivre Eu comme posso je veux. viver como eu quiser. Christ a le contrôle de ma Cristo tem vie. controle da minha Não. vida. Não. C'est toi qui as le contrôle. de É ma vie. você que tem o controle da sua vida. Ce n'est pas Jésus. Não é Jesus. Alors ne vous trompez pas. Então não se engane De répéter, de repetir. le Seigneur est au contrôle de toutes O choses. Senhor está no controle de todas Il n'est as pas au coisas. contrôle de Ele tout. não está em controle de C'est todas toi as qui as coisas. le É contrôle. você que tem o controle. Si tu donnes à Jésus Se você der a Jesus de contrôler ta de vie, controlar a il sua sera au vida, contrôle de ta vie. ele vai estar no controle da sua vida. Mais si tu donnes à Mas Satan se tu dá
dar Satanás le contrôle de ta o vie, controle da sua vida, Satan aura le contrôle de Satanás ta vai vie. ter o controle de Et sua tu vas vida. produire E você vai produzir les œuvres de celui qui a le contrôle de as ta vie. daquele que controla a sua vida. Et maintenant, E agora, ça donne à réfléchir. temos que refletir. Quelles sont mes œuvres? Quais são as Quel est minhas mon obras? quotidien? Qual é o meu cotidiano? Chaque jour. Cada dia. Chacun Cada pense dans son cœur. pensa em seu interior. Et essaye de tourner le page, le feuille comme ça. E experimenta dobrar as páginas. Quelle est ma vie? Qual é como está a minha vida? Est-ce Qual é- que je produis Será que eu produzo l'œuvre as obras de Christ de Cristo ou je produis ou eu produzo l'œuvre de Satan? a obra de Satanás? La Bible a dit A Bíblia assim que diz tu es que esclave você é escravo de celui qui est ton maître. daquele que é o teu mestre. Si Jésus est ton maître, Se Jesus é o teu tu es mestre, esclave de Jésus. tu és escravo de Donc tu vas Jesus. marcher comme Jésus. Então tu vai andar como Jesus. Tu vas parler comme Tu Jésus. vai falar como Jesus. Tu vas vivre comme Tu Jésus. vai viver como Jesus. Mais si tu es esclave de Mas se Satan, você é escravo de Satanás, tu vas faire les œuvres de Satan. você vai fazer as obras de Tu vas Satanás. produire les œuvres de Você Satan. vai produzir as obras de Satanás. Donc je dois Então eu tenho que me abstenir me abster de tout ce qui de n'est pas bon. tudo que não é bom. Une fois sorti dans l'eau, Uma vez saído, levantado Je dois das tenir águas, ferme. eu tenho que ser firme. parce que cela, Satan va Porque venir é aí que Satanás vai pour vir m'attaquer. para me atacar. Rappelez-vous Jésus, Lembre-se, Jesus, 40 nuits et 40 jours de 40 jeûne. noites, 40 dias. Une de fois jejuo. fini, E uma vez terminado, l'Esprit l'a mené dans o le désert. Espírito lhe levou ao deserto. Pour être quoi? Pour être tenté par Satan. Pour être tenté por Satan. Après 40 jours, Après 40 jours 40 nuits et de 40 jeûne. nuits de jeûne. C'est là que le Satan va venir C'est là que Satanás vai vir pour te retirer, para te retirar. pour finir avec ta vie. Para acabar com Et a c'est sua là vida. que tu dois être vigilant. E aí que você tem que ser Pour vigilante dire non para dizer à não tout le plat que a Satan todos os offre. pratos que Satanás. C'est là que la É bataille aí que a commence. batalha começa. Ce n'est pas avant. Não foi, C'est une não é fois que antes, tu as donné ta vie à mas Jésus. é uma vez que você deu sua Donc vida tu a dois Jesus. t'affectionner par Então des você choses d'en haut. tem que buscar e se Et apagar non les as choses coisas de que la, estão de de la cima terre. e não as coisas que estão na terra. Aleluia. Quelles sont les choses Quais são as que coisas ce monde offre? que esse mundo oferece? Par exemple, Por exemplo, les boîtes de nuit, as boates de noite ils passent la nuit que passam a Ah. noite boire, a se à consommer alcoolizar, l'alcool. beber, consumir o álcool. Tout ce qui contamine le Tudo corps que contamina o corpo n'est pas bon. não é bom. Même pour la santé. Até para a saúde. Trop de consommation de quelque chose Muito consumir algo fait mal dans le corps. faz mal para o corpo. Et ton cœur te E dit, o teu coração te diz, cela n'est pas bon. isso não é bom. Donc nous devons abstenir Então, de tout cela. temos que se abster dessas Et coisas. s'affectionner dans les choses E se agarrar nas coisas de Dieu. de Deus. La parole de Dieu. A palavra La de Bible. Deus. A Bíblia. Les chansons qui parlent de Os Dieu. louvores que falam de Deus. Si je m'affectionne dans dans le chant de ce monde, Se eu me aperfeiçoe nas Atenção. coisas do mundo, atenção, notre corps o nosso corpo, s'alimente ele se alimenta de ce qu'on entend do que escutamos et voit. e o que vimos. Je m'alimente avec ce que j'entends Eu me alimento do que eu escuto et vois. e do que eu vejo. Imaginez quelqu'un qui travaille dans une Imagine société alguém que Dans trabalha un numa métier. sociedade, num depuis métier, 40 ans. numa profissão desde Cette 40 anos. personne-là, il est expert dans Essa son domaine. pessoa ela é especialista nesse domínio. Tout ce que tu lui demandes concernant Tudo ce o que métier, il você va te le dire. pergunta para ela sobre Parce qu'il essa passe tout le profissão, jour dedans. ele vai te responder, porque ele passa todo dia Alors, dele. si tu Então, passes tes jours então, se você passa dans todo les o seu choses dia qui n'est pas nas bon, coisas que não são c'est boas, ces choses-là qui vont é t'attirer. essa coisa que vão te atrair. Mais si tu passes ton temps Mas se você à passa chercher Dieu dans la prière, a procurar Deus dans em sa oração, parole, na sua dans palavra, tout ce qui em peut te tudo rapprocher o de que Dieu te plus faz en plus, aproximar dele mais e mais, tu vas t'affectionner des choses você d'en vai haut.
focado et nas non coisas les de choses de Deus, cette e terre. não nas coisas de Le verset Israel. 3 dit quoi? No verso 3 diz o quê? Retourne. Voltemos, Colossenses 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Porque estás Christ en mortos Dieu. e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Si je suis mort pour ce monde, Se eu estou morto para este mundo, je ne vis plus pour ce monde. eu não vivo mais para esse mundo. Je vis pour Christ et Jésus. Eu vivo para Cristo Jesus. Amen. Amém. Glória a Deus. Je suis mort pour ce Eu monde. morri para este mundo. Je ne touche pas ce qui appartenait à ce Eu monde. não toco nas Tout coisas ce qui peut mundanas. empêcher ma Tudo relation aquilo avec que me Dieu, impede de ter uma tout ce relação qui com peut Deus. m'éloigner de Tudo Dieu, que me afasta de Deus, je ne touche plus. eu não toco Et mais. vous en savez E vocês sabem tout cela. tudo isso. Amen. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Colossiens Colossenses 2, le chapitre 2, le verset 20. 2, versículo 20. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Amém. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, Se pois estás morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, pourquoi, porque comme si vous viviez dans le monde, façam como que vous vocês impose-t-on ces préceptes? carregando ainda as ordenanças. Et le 21, No 21, ne prends pas, não toques, ne goûte pas, não proves, ne touche pas. não manuseis. Amen. Amém. Glória a Deus. Tout ce que tu vois, Tudo que ton você vê, cœur, il O te seu condamne coração. au moment de no l'action. momento do ato, teu coração Il vai va te te le condenar. dire. Ele vai te Attention, dizer, cela n'est pas bon. cuidado, isso não é Alors bom. résiste à cela. Então resista a isso. La Bible a dit ne touchez A pas, Bíblia diz, não toque, ne goûtez pas, não prove, résiste resista et dis non. e diga não. Une fois non, Uma vez não, deux fois non, duas vezes não, trois fois non, três vezes não. tu as mis des racines. A Et là, raiz tu se deviens implantar. solide. E aí você se tornou Et tu ne sólido. peux plus E tomber. você não pode mais cair. Amen. Amém? Éphésiens 20, chapitre 2, 20. Efésios 2, 20. Aleluia. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Jesus. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Amém. Glória a Deus. Tout le monde a trouvé? Aleluia. Amen. Glória a Deus. Amém. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des Foste prophètes. edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jésus-Christ lui-même De que étant Jesus la Cristo pierre angulaire. É a principal pedra da esquina. Amen. Amém? Vous êtes libérés par Christ. Vocês foram libertos por Cristo. Vous pouvez redevenir Vocês sales podem voltar a se sujar si vous voulez, se vocês si vous quiserem. ne résistez pas à Se ce monde. vocês não resistirem ao mundo. Verset 5 No verso 5, de... 2, On retourne dans le verset 5 de Colossiens 3. Colossenses 3, verso 5. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Quelqu'un peut lire? Alguém pode ler? Mortificai, é o 5, versículo 5? Isso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Amen. Amém. Impudicité. Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que ça veut dire cela? L'impudicité. O que quer dizer a fornicação? C'est un péché É um pecado qui est lié que é ligado au sexe
a sexualidade et qui peut être e défini que pode ser definido comme non approuvé par la parole de Dieu. como não sendo aprovado pela palavra de Deus. Quelle que soit la Qual nature que seja a natureza de la pratique da sexuelle. prática sexual. La fornication, la A fornication, fornicação, relation sexuelle hors le mariage, é relação sexual fora do mariage, do casamento. la masturbation, A masturbação, relation sexuelle avec soi-même, relação sexual consigo mesmo. l'homosexualité, Homossexualidade, relation sexuelle relação sexual avec une personne com du uma même pessoa sexe, do mesmo sexo, les relations sexuelles avec les animaux, com os animais, l'adultère, o adúltero, relation sexuelle avec une personne com uma pessoa autre que son que não conjoint seja do seu dans le casamento. mariage, la convoitise. Selon le Seigneur Jésus, c'est une forme d'adultère. Matthieu 5, Concupiscência 28. Ouvrez é votre uma Bible. forma de adultério. Abra sua Bíblia, merci. Matthieu 28, Matthieu chapitre 5, verset Mateus 28. 5, Amém. Qu'est-ce que Jésus a dit 21. concernant cela? O que Jesus falou concernente isso? Attention, attention. Amen, et tout le monde a trouvé? Mais moi, je vous le dis, je vous dis E eu vos digo, porém, que quiconque regarde une femme pour la uma mulher convoiter para cobiçar a déjà commis já cometeu un adultère adultério avec com ela elle dans son cœur. no seu coração. Ça veut dire que Quer dizer que l'adultère, o adultério, c'est pas seulement passer à l'acte. não é somente passar Le a fait de penser déjà, o fato de pensar, le fait de o désirer fato de desejar une personne, uma pessoa, tu as déjà commis você l'adultère já cometeu o avec cette adultério personne com dans essa ton cœur. pessoa no seu coração. C'est fort. É forte. Le fait de regarder quelqu'un et désirer cette O personne, fato de olhar essa pessoa tu e es desejar déjà a pessoa, en adultère. você já está em Dans ton adulto cœur. no teu coração. Et maintenant, E agora? comment réagir face Como reagir face à l'impudicité? à impudicidade? C'est comme la Bible nous dit. La Bible nous dit quoi? L'impudicité. Impudicité. Tu veux ça? Oui. En português. Je ne sais pas comment en portugais. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons simplement fuir de cela. Nous devons fuir de cela. Temos que fugir Résister à cela. resistir a isso. Ta chair te dit, A tua carne diz, il désire ele ce deseja que tu sais que c'est pas bon. o que você sabe o que não é bom. Résiste et Resista fuis cela. e fuja disso. Tout simplement. Fuis Simplesmente cela. fuja disso. Fuis cela. Fuja. Amen. Amém? Impureté. Impureza. Que veut dire ça? O que quer dizer isso? C'est le caractère É uma característica de quelqu'un de ou alguém quelque chose qui est ou algo que impur. é impuro. Quelque chose qui n'est pas pur. Alguma coisa que não é puro. Cupidité. C'est quoi? Le désir Cupidité excessif é o desejo du gain. excessivo Il y a des gens, de ganhar alguma coisa. Avareza, eu acho. et oui, il y a des gens Tem pessoas qui sont capables que é capaz de faire n'importe quoi de fazer n'importe o que pour l'argent, por dinheiro, pour recevoir. para receber. Quelle que soit la chose, Qualquer que seja a coisa, quand la personne il a,
quando a ce pessoa tem désir-là, esse desejo, il est capable de faire tout ele é capaz de fazer tudo isso. pour recevoir. Amen. Voilà, isso é a concupiscência mesmo. L'idolâtrie, Agora a idolatria c'est le culte rendu é o culto dado à un Dieu avec Deus. des minuscules, a um Deus com D minúsculo. comme s'il était Dieu Como lui-même, se ele fosse Deus ele mesmo. en train d'adorer d'autres choses Adorar qu'adorer outras coisas que adorar a Deus. le Dieu de ce monde O Deus avec deste mundo. Com o minuscule. Deus minúsculo. Com Deus minúsculo. L'impudicité, A l'impureté, impureza. la cupidité, A concupiscência. le mauvais désir, l'idolâtrie. A afeição desordenada. Qu'est-ce que la idolatria. Bible nous dit? O que a Bíblia diz? Que nous devons débarrasser Que nós temos que se livrar de toutes ces de choses todas essas coisas pour pouvoir para poder être libre ser livre et agréable à e Dieu. agradável. Avec ces choses, Aleluia, glória a Deus. avec ces choses, Com essas coisas, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. nós não podemos ser Nous agradáveis a devons nous Deus. débarrasser de ces Nós choses temos que se pour livrar dessas être coisas propre para ser et agréable à livre Dieu. e agradável a Et le Deus. salut nous E attend. a salvação nos 1 espera. Corinthiens, Em 1 Coríntios, chapitre 15, 1 Coríntios 15, verset 33. 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Amém. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que a Bíblia diz? Ne vous y trompez pas. Não vos enganeis. Les mauvaises compagnies As más conversações corrompent les bonnes mœurs. corrompem os bons costumes. Amen. Amém. Glória a Deus. Les mauvaises amitiés As maus amizades conduisent la personne conduzem a à pessoa commettre le a péché. cometer o pecado. Les mauvaises amitiés Ou as maus amizades amènent la personne leva a pessoa à commettre le a péché cometer pecado et faire des choses e fazer coisas de ce monde deste mundo qui n'est pas agréable à que Dieu. não é agradável a Deus. Fuyez ces personnes. Fuja dessas pessoas. Fuyez ces personnes. Fuja dessas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Nous pouvons résister Podemos resistir. si nous voulons résister. Se queremos resistir. Amém. C'est à nous de ouvrir la porte É à qui? nós que devemos abrir a porta A a quem? Jésus A Jesus ou au diable. ou o diabo. Les choses de ce monde rentrent dans As notre vie coisas deste mundo entram parce na qu'on nossa se vida laisse faire. porque nós deixamos que se Mes faça. frères et sœurs, Meus irmãos e irmãos, la vraie vérité, a verdadeira c'est verdade cela. é essa. Nous devons nous affectionner sur Então, les choses nós d'en haut. temos que buscar as coisas Ce de n'est pas les cima choses de cette e terre. não as coisas da Les terra. choses de cette terre As coisas da terra vont nous laisser vai nos deixar dans la main de Satan, na mão de va Satanás. nous conduire Vai nos conduzir en enfer ao et inferno non dans le e ciel. não ao céu. Il ne s'agit pas E não de la personne qui est avec toi. é por causa da pessoa que Il ne está com s'agit pas você. de celui que tu es en couple avec, Não é por causa da pessoa que ou de você ton mari, está, ou de está ta femme, companheirismo, ou sua de tes esposa, enfants, ou de teu ton marido, père, teus ta filhos, mère. tuas crianças, tua Il mãe. s'agit de toi. É sobre ta você, personne. a tua C'est pessoa. toi qui dois prendre soin. É você que tem que se Ta vie cuidar. spirituelle. Cuidar da sua C'est vida toi qui dois espiritual. prendre soin de É ta vie você que tem que spirituelle. cuidar da sua vida De espiritual. ne pas vivre dans De não l'adultère. viver no On adultério. commet le péché chaque Cometendo o jour. pecado todos os Nous dias. devons corriger notre Nós temos vie que corrigir nossa avec vida Jésus-Christ. com Jesus Cristo. Le corps
O que nous corpo avons là, que nós temos ils ne nous aqui appartiennent pas. não nos pertence. Ils appartiennent à Dieu. Ele pertence a Et quand tu Deus. entends de faire quelque E quando chose você faz algo dans cette corps neste corpo qui n'est pas bon, que não é bom, tu entends de détruire você está destruindo ce qui ne t'appartient o que pas. não te Quand pertence. tu déformes Quando você deforma le corps o corpo qui ne t'appartient pas, que não te pertence, tu entends de você détruire está destruindo ce qui appartient à o Dieu. que pertence a Deus. Quand tu entends de salir Quando você suja ces corps-là, esse corpo, tu entends de salir você está sujando ce qui ne t'appartient o que pas. não te pertence. Ton corps ne O teu t'appartient pas. corpo não te pertence. Il appartient à Ele Dieu. pertence a Deus. Nous devons prendre E soin. temos que tomar cuidado. Personne ne me voit. Ninguém está me vendo. En dehors de l'église, Fora da je igreja, fais ce que je veux. eu faço o que La eu nuit quiser. tombe. A noite cai. Personne ne me voit pas. Ninguém está me La vendo. voiture arrête. O carro para. Je rentre. Eu entro naquele Je carro. passe la nuit Eu passo a à noite faire les choses a fazer coisas qui n'est pas bon. que não é bom. Et par-dessus cela, E por cima disso, je dis, eu digo, le Seigneur il est au contrôle de o tout. Senhor está no controle de tudo. La Bible a dit que tu A entends Bíblia de diz, tromper toi-même. você está se enganando a você Tu mesmo. entends de tromper toi-même. Você se engana a você Tu mesmo. ne rentreras pas dans le Não royaume vai des entrar no cieux. reino dos Mes céus. frères et sœurs, Meus irmãos, je suis là devant eu vous. estou aqui diante de vocês. Je prêche la parole. Eu prego a palavra. Je suis votre guide. Eu sou o seu guia. Est-ce que je serai sauvé parce que je suis le guide Será de cette église? que eu vou ser salvo Est-ce que porque je eu sou serai líder sauvé dessa parce que je igreja? prêche la parole Será de que eu Dieu? vou ser salvo porque eu prego a palavra de Deus? Non, Não, non. não. C'est mes São attitudes minhas envers le Seigneur. atitudes em direção ao Tout Senhor. dépend de ce que je Tudo fais depende do que eu fizer. avec ce corps qui Com n'est este pas à moi. corpo que não é meu, Comment je peux, como eu posso, par exemple, por exemplo, il y a un téléphone, quem tem um un téléphone telefone, portable. um celular, Voilà. Ça, c'est à la sœur Christine. esse celular é da Mais irmã je Cristina. t'offre. Tiens, Tome, c'est irmã. portable. C'est pour Eu te toi. ofereço Je te le esse donne. celular. Tu peux Tome, prendre. irmã. É seu. Bon, Tome. je peux faire cela. Eu posso fazer isso? Ce n'est pas à moi. Não é meu. Comment je peux prendre Como eu posso ce qui n'est pas à pegar moi o que não é pour meu donner à quelqu'un para d'autre? dar a outra pessoa? Et je ne peux pas non plus E eu não posso dire à la sœur que tiens, je t'offre. dizer, a irmã Cristina, Ce n'est pas à eu te moi. ofereço o que não é meu. Je le rends ce qui est à elle. Eu devolvo. o que Je é meu. rends ce qui est à elle. Eu estou dando o que é Cette meu. corps ne t'appartient pas. Esse corpo C'est não pour ça que te Jésus allait à la Por croix isso de que Calvaire Jesus foi até a pour cruz le do Calvário, libérer. para que ele seja C'est liberto. la création de Porque Dieu. é uma Tu es la criação créature de de Deus. Dieu. Você é criação Une de fois Deus. accepté E uma vez Jésus-Christ, que você aceita tu Jesus, reviens à lui você de nouveau. volta a ele de novamente. Tu ne peux pas détruire ce qui ne Você t'appartient não pode pas. destruir o que não te Et pertence. pourquoi nous passons notre Então, temps por que à passamos détruire nosso ce qui n'est tempo pas a destruir o que à não é salir ce nosso, qui n'est pas a sujar o que não é Jésus nosso? allait à la croix, il est venu Jesus sur foi terre. a cruz do Et il a Calvário, payé le prix veio à cher. terra, pagou Il a o preço laissé caro, d'être deixou saint, de le ser roi, santo, rei sa dos vie reis, a céleste vida celestial pour acheter para pour comprar racheter novamente, votre vie. para comprar sua Ta vie, vida. ta vie, ta Tua vie, vida, ta vie, tua ta vida, vie. tua Ma vida, tua vie, vida, a minha individuellement. individualmente. Et pourquoi E aujourd'hui por que é que je dois hoje insister eu tenho que insistir à faire a ce qui fazer n'est pas bon o que não é bom avec le corps qui com ne o m'appartient corpo pas? que não me pertence? Nous devons tenir compte Temos que tomar conta que Dieu, que il Deus, agit selon sa parole. ele age segundo a sua J'ai palavra. déjà prêché à Eu plusieurs fois. já preguei várias Dieu ne vezes. agit pas Deus não parce age qu'il a le pitié de toi. porque ele tem pitié, Il misericórdia n'agit de você. pas
Ele não age parce que tu le sers meilleur que les autres, porque você serve il n'agit ele pas melhor dans ta que os vie, outros. Ele não vai parce agir na que tu sua as vida, fait plus que les porque autres. você fez mais coisas que Tu os outros. dors dans l'église, Você dorme na tu igreja, prêches sa parole, você prega a sua et les palavra, âmes e sauvent, as almas les são âmes, le mort ressuscite, os mortos le malade soit os guéri. doentes são curados. Não, Glória a Deus. C'est pas par cela. não é por isso. Mais qui tu es pour Dieu? Mas quem você é para Qui est Deus Dieu pour toi? e quem Deus é Est-ce para que tu você. vis dans l'obéissance? Você vive na obediência? On doit obéir Temos que obedecer et sacrifier. e sacrificar. Mais sacrifier quoi? Mas sacrificar o quê? C'est pas sacrifier et obéir. Não é sacrificar e depois obedecer. Obéir Obedeça à la parole de a l'Éternel. palavra do C'est Senhor, que la Bible o dit. que a Bíblia Et diz. maintenant, E então je veux me eu vou sacrifier me sacrificar à ne pas faire le a contraire não de ce qu'il dit dans la fazer o Bible. contrário que está escrito na Bíblia. Jésus n'a pas le contrôle de ma vie Jesus autant que je ne le Não tem donne o pas. controle da minha vida enquanto eu não o der. C'est pourquoi il dit je suis à É la por porte isso que ele diz, eu estou à porta. et je frappe à ton cœur, à la porte. Eu bato na S'il y a porta do quelqu'un teu coração. Se houver et alguém qu'il entende ma que voix ele escutar a et minha il voz, ouvre la porte, ele abrir a porta, je vais rentrer eu vou entrar. et je vais souper E avec eu lui. vou jantar. Moi et mon Père, Eu e meu nous pai, ferons de lui nós vamos fazer notre dele demeure. a nossa moradia. Pourquoi il te demande? Porque ele pede. S'il pouvait rentrer et Se faire ce qu'il ele, veut. se ele pudesse entrar e fazer o que ele bem queria. Il demande la permission Mas ele pede o direito de rentrer. de entrar. De la même manière que Da Jésus mesma demande la maneira permission de que rentrer. Jesus pede para Vous entrar. pensez que Satan fait quoi? E vocês pensam que Satanás faz o quê? Il te lance des tentations. Ele te lança as tentações. Un verre d'eau, tu es soif. Toma um copo d'água, tá com Dieu sede. comprendra. Deus vai te Il va te entender. pardonner. Ele vai te perdoar. Parce que Dieu est amour. Porque Deus é amor. Mais il est aussi justice. Mas ele é justiça. Aleluia. Dis non à cette verre d'eau. Diga não a esse copo Comme de la Bible a água. dit que l'homme A ne vivra Bíblia pas diz seulement. que o homem não viverá só de pão. Jésus a parlé. Jesus falou, Il a dit, je vaincu la mort. ele disse, se eu venci a morte, Et tu vas vaincre e aussi. você também vai vencer a morte. Il a dit, si tu marches Ele selon mes disse, préceptes, se você andar segundo os meus mandamentos, tu vas faire les œuvres que je você fais. vai fazer as obras que eu Et fiz. tu vas faire plus que E moi. você vai fazer muito mais que Pourquoi? eu. Por quê? Parce que je m'en vais au Père. Parce que eu vou ao Pai. Et je suis à la droite E du eu Père. estou à direita do Et Pai. je vais prier le E Père. eu vou orar ao Je vais Pai. lui E demander eu vou pour pedir qu'il te donne para que Ele te dê tout ce que tu demandes. tudo que você Et pedir. qu'il te E pardonne que Ele te perdoe chaque jour cada dia de tes péchés. dos teus Mais pecados. le problème, Mas o c'est pas problema d'être pardonné. não é de ser perdoado. Pardonner, on va être pardonné. Perdoar, a gente A vai chaque perdoar. instant. A chaque minuto, a cada momento. Mais si je meurs, Mas se eu si falecer, la mort arrive se a morte chegar, pendant que je suis durante É verdade. dans la mauvaise vie, que eu estiver naquela mal vida, je finis de sortir de boîte de nuit, eu je fais acabei tellement de de sair choses de uma boate de mauvais. noite, eu fiz Et tantas j'arrive coisas au coin de la ruins, rue. e eu chego no canto da rua. Paf. Je vais où? Eh Onde eu- oui, il faut en É, parler. sim, Ce sont des a choses gente qu'il faut tem mettre que sur falar. la table. A gente tem que On n'est falar pas e éternel colocar. sur cette Nós terre. não somos eternos. On doit être prêt Nessa terra temos que estar prontos pour partir à n'importe para quelle ir heure. embora a n'importe À quelle chaque hora. minute, A chaque minute, on est a cada prêt pour minuto, partir dans le royaume temos des que estar cieux. pronto para ir ao C'est reino. cela la vérité. É isso a verdade. Ce n'est pas celui qui te dit, t'inquiète pas ma soeur, avec le temps, Dieu va te transformer. O tempo, Deus vai te Não. transformar. Não, N'écoutez pas ça. não escute isso. Aujourd'hui,
que hoje tu dois transformer você ta vie. tem que se C'est aujourd'hui que tu transformar. dois dire non à É ça. hoje que você tem que Et dizer não a toutes ces œuvres. e todas as suas obras. Parce que la mort, il est là. Porque a morte, ela Il está circule ali. au milieu de nous. Ela circula no Il meio peut arriver à de nós. n'importe quel moment. Pode chegar nem importa que horas. S'il arrive, E se ele à ce chegar moment-là, neste momento, que Dieu ait pitié de ton que âme. Deus ait misericórdia de Qui sua sait alma. le jour que Jésus va retourner? Quem sabe o dia que Jesus vai voltar? Même pas Jésus qui sait le jour qu'il va Até retourner. Jesus. La Bible a dit que même pas E Jésus qui sait. mesmo Jesus não sabia. Mais Jésus, il est prêt Mas Jesus está à pronto retourner. a voltar. Quand le Père va dire, c'est le moment. Quando o Pai vai dizer, Et Jésus está retourne. na hora, ele vai Et la voltar. Bible a dit qu'il va venir comme E un a Bíblia voleur. diz que ele vai voltar Le como voleur vient ladrão. chez toi O ladrão vem na et na je sua t'appelle. casa. E eu vou Il te t'appelle, chamar. le voleur O t'appelle. ladrão vai te ligar. Il a dit, ma soeur, mon frère, Ele é de meu irmão, minha irmã. demain soir à minuit, je Amanhã, passerai chez toi meia-noite, eu vou passar na tua pour casa voler ta maison. para roubar a tua Tu vas casa. faire quoi? Você vai fazer Je o vais quê? alerter la police. Você vai alertar a polícia. Je vais alerter la police. Eu vou alertar a Le polícia. voleur ne fait pas ça. O ladrão não faz isso. Il est là. Il te Ele, surveille. ele te repara. Ah, ils sont partis. Ah, eles saíram. Paf, il attaque. Paf, aí ele ataca. Satan, il est là. Satanás, Et ele il está te aí. lance les tentations. E ele te lança as tentações. Et une fois que tu as cédé, E uma vez que tu as você ouvert une brèche, você paf, abriu il uma rentre. brecha, plaf, ele entra. Et c'est fini, tu es de nouveau E par terre. você caiu novamente. Pour tomber, Para cair c'est facile. é fácil. Pour se relever, Mas para se levantar c'est novamente difficile. é muito difícil. Résister à ce monde. Resista a esse Et la mundo. gloire de E a Dieu glória de Deus va se révéler dans vai ta se vie. revelar na sua vida. C'est ça notre vie. É isso, nossa Ce n'est pas vida. réunir Não é se et reunir, chanter cantar et prêcher. pregar. Et une fois on retourne à la e maison. depois volta para Je retourne dans mes casa. E occupations. eu volto às minhas ocupações. Cela ne change pas la vie de Isso personne. não vai mudar a vida de Tant d'années ninguém. de chrétien ne Tantos change pas la vie anos de crente personne. não muda a vida Je de peux ninguém. connaître la Eu Bible posso conhecer a Bíblia sans ouvrir la sem Bible. mesmo abrir a Bíblia. Et je commence à te E eu citer le começo verset de la a te Bible, de chaque recitar livre, de versículos, Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je prêche, le mort sort de tombeau, Os mortos le saem malade do soit sepulcro, guéri. Os doentes são curados. C'est pas ça. Não é isso. C'est pourquoi Jésus a dit. É por isso que Jesus Beaucoup vont falou. venir. Muitos vão vir na minha Seigneur, frente. Seigneur, Senhor, Senhor, j'ai sauvé des vies eu en ton salvei nom. vidas em teu nome. J'ai ressuscité de morts en ton Eu nom. ressuscitei mortos. J'ai guéri de malades Eu en curei ton nom. doentes em teu nome. Il va dire quoi? Vous connaissez la chose. Ele disse. Quelqu'un dit-le. Dis-le. Quem pode repetir, dizer o que ele vai dizer? Dis-le, qu'est-ce qu'il va dire? Diga o que ele vai dizer. Não Papai vou lhe vai conhecer, comigo, que eu eu já não me conheço. Si c'était les œuvres comme ça, Se fosse as obras assim, pourquoi Jésus va dire cela? por que que Jesus La personne a falou isso? ressuscité de A mort. pessoa ressuscitou J'ai do morto. fait l'imposition Eu de coloquei main, a les mão. âmes sont As almas sauvées. foram salvas. C'est pas cela. Não é isso. Est-ce que ma vie est proche? Será que a minha En vida son nom, les choses em arrivent. seu nome as Ce n'est coisas? pas moi. Não sou Je eu. ne suis pas Eu Superman. não sou super-homem. Vous n'êtes pas Superman, Vocês Superdame. não são super-homem. C'est super- son nom qui réalise les choses. É o seu nome que realiza C'est coisas. le nom de Jésus qui réalise les É o choses. nome de Jesus que realiza coisas. Ce n'est pas la connaissance. Não é o conhecimento. La lecture tue. A leitura, o muito ler mata. O conhecimento lá, o muito conhecer Amen. mata. Amém. Préoccupé Preocupe avec votre vie com a propre. sua Qui vida je suis pour le limpa. Seigneur. Quem eu sou para o Senhor. Est-ce que vous êtes un apôtre? Il y a un apôtre ici. Vocês são apóstolos? Tem apóstolo Est-ce qu'il y aqui? a un apôtre ici? Será que existe um apóstolo C'est aqui? quoi un apôtre? O que é uma Le mot palavra? apôtre. Uma palavra apóstolo? Quelqu'un le sait? Alguém sabe? Dis-le si vous connaissez. Diga se você C'est sabe. quoi? Quand tu es envoyé de Dieu, Envoyé, un envoyé. Um enviado.
Quand tu es envoyé, tu es Quando devenu você é apôtre. Quand enviado. Jésus a envoyé le disciple, il a dit, Quando Jesus maintenant enviou ils os s'appellent discípulos. apôtres. Agora Ils vocês sont são envoyés. apóstolos, eles são enviados. Si tu n'es pas apôtre, Se você não é apóstolo, j'insiste pour toi. eu insisto Parce que porque votre vie doit porque changer. a vida de Parce que vocês votre tem vie que doit mudar. A transformer. vida de vocês Ça ne tem peut que pas ser continuer de la même não manière. pode Et continuar da rester dans mesma maneira. l'ignorance E en ficar na pensant ignorância, que je suis pensando libre, que eu estou le Seigneur est au livre, contrôle o de Senhor tout. está no controle de tudo. Não. Não. Si je ne suis pas un envoyé, Se eu não je sou ne suis pas un enviado, apôtre, eu não sou apóstolo. mais qui est envoyé? Mas quem é enviado? Si je suis envoyé, un envoyé, Se eu sou um enviado, je ne peux pas m'envoyer moi-même. eu não posso me enviar eu mesmo. Quelqu'un doit m'envoyer. Alguém tem que me enviar. Aleluia. Glória a Deus. Quelqu'un doit m'envoyer. Alguém tem que me Je ne peux pas me lever, j'arrive Eu ici não à posso Saint-Nazaire me enviar et e je chegar dis je aqui. suis un apôtre. Eu digo, eu sou um apóstolo. Je ouvre une église. Eu abro uma igreja. 1 million de personnes. 1 milhão de Les pessoas. âmes se As sauvent. almas são Les salvas. choses miraculeuses ont Os se passer. milagres se realizam. Attention, Atenção. attention. Atenção. Quand la personne dit qu'il est apôtre, Quando a pessoa diz que ele é um il est apóstolo, pasteur. ele é pastor. Cherche d'où il vient. Procure de onde ele vem. Demandez-le. Pergunte-o. De quel ministère tu viens? Qual o seu ministério? Qui t'a envoyé? Quem te enviou? Il va vous dire. Ele vai te dizer. Je viens de tel ministère. Eu vim de tal Le ministério. pasteur qui m'a envoyé O s'appelle pastor que me enviou é tal, 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 tal. Mais si il Mas, ne peut pas vous dire se ele não pode te quel est le dizer ministère qual é o seu et c'est lui ministério qui l'a envoyé, e aquele que o enviou c'est un imposteur. é um impostor. Donc c'est pas un envoyé de Dieu, Então não é um enviado de Deus, c'est un envoyé de lui-même. é um enviado dele mesmo. Il y a des hommes Tem homens qui vont à la montagne, que vão nas montanhas, l'autre consacre l'autre pasteur, consacra l'autre o consacre outro l'autre à nouveau pasteur, pastor. et l'ouvre des églises. E eles abrem igreja Il joue avec la vie des gens. e começa a brincar com a vida das Veillez pessoas. votre vie de ne pas tomber dans la main de ces hommes et ces Vigiai para femmes. não cair na mão desses homens, dessas mulheres. Faites des recherches. Procurem Qui il est? quem são, Parce qu'il s'agit de votre vie. porque estamos falando de sua Il vida. s'agit de votre vie avec le Seigneur. É sua vida com o Senhor. Faites des recherches. Procurem Qui est cet homme? quem é Qui est cette femme? quem é esta mulher. Pas tomber dans le pasteur Michel. Et vous allez savoir. E vocês vão saber. Et vous allez savoir. E vocês vão saber. Je réveille dans la matinée. Eu me acordo de madrugada. La personne se réveille dans la A pessoa matinée se acorda de et se met à madrugada prier. e começa a orar. Tout ça, c'est bien. Tudo isso é Et muito Dieu va bom. parler avec lui. E Deus vai falar com ele. Et Dieu va te dire, va E lire la Deus Bible. vai dizer, vai Et ler la a Bíblia. personne va lire la Bible. E a pessoa vai ler a Et il Bíblia. va tomber dans un verset. Ela vai cair no versículo. Wow. Uau! Dieu a parlé avec moi. Deus falou comigo. Au lieu de méditer à cette parole Em vez de et meditar retenir au début de ce e voltar chapitre, ao início do capítulo, une fois fini de prier, uma vez que ele acabou une de fois orar, fini de pleurer, uma vez que ele parou de chorar, au lieu de méditer sur em ça, vez de meditar, il va faire quoi? ele vai fazer o Il quê? va publier pour les autres. Ele vai publicar para os Mais outros. c'est avec toi que Mas Dieu é para entend de você que parler. Jesus estava falando. C'est pas avec Não l'autre. era com o outro que ele estava falando. C'est avec toi que Dieu Foi entend com de parler. você que Jesus estava falando. Est-ce que tu méditais déjà dans la Será que parole? você meditou Et na palavra? réfléchir, E Seigneur. você pensou, Qu'est-ce que Senhor, tu veux me dire à o que travers ces tu queres versets? falar com esse versículo? C'est pas le Seigneur qui t'a réveillé pendant la nuit. Não foi o Senhor que te acordou de Il va te madrugada? révéler Ele vai te de revelar quoi il parle. do que ele está falando. Ne te précipitez pas Não te à apresses publier pour les a autres publicar para os outros et montrer. e Je mostrar. connais la Bible. Eu conheço a Je Bíblia. suis monsieur un tel. Eu sou o Je senhor suis tal, madame et tel. eu sou madame e tal. Il s'agit de votre âme. Prendre Prendre soin de votre âme. Tome conta de sua
sua alma. C'est pas ce que nous faisons qui va nous Não sauver. é o que nós fazemos que Qui vai nous nos salvar. sommes pour Dieu? Quem somos nós para Deus? Qu'est-ce qu'il est pour moi? le E Dieu? o que Ele é para Je mim? vis dans Deus para l'obéissance, mim. Eu vivo na où obediência. je veux me montrer, Ou quero me ma aparecer. capacité, A minha capacidade. où je vais être dans la Ou soumission então eu de vou Dieu. estar na submissão de Deus. La vieille homme, O velho homem, vieille créature, velha criatura, avant Jésus dans la croix de Calvaire. antes de Jesus na cruz Mais do après Calvário. Jésus-Christ dans la Mas croix, após Jesus na je cruz, suis devenu une nouvelle créature. eu me tornei uma nova Et criatura. c'est là, si tu le Alléluia. désires. E aí, se você Il deseja, ne dépend pas de Jésus, cela. não depende de Il dépend de Jesus, la personne même. depende da própria Quelle est pessoa. ma décision? Qual é a minha L'arbre decisão? de la vie, A árvore da vida, l'arbre de la mort. a árvore da Les morte. deux sont devant toi. Os dois estão diante Dieu de te você. conseille Deus te à concede prendre l'arbre de a la vie pegar a árvore da vida pour que tu vives. para que você viva. Glória a Jesus. Mais c'est à toi de prendre la décision. Mas é você que toma a decisão. Soignez votre vie spirituelle. Cure sua vida espiritual. Préoccupez de votre vie Se spirituelle. preocupe de sua Ne vida vous espiritual. précipitez pas avec rien d'autre. Não se apresse Peu de importe outras les coisas. autres choses. Pouco importa as Dieu outras veut vous coisas. sauver. Deus quer salvá-lo. C'est vous que Dieu veut sauver. É você que Ce Deus n'est quer pas salvar. les œuvres que vous Não pouvez é faire, as obras que você dans ce faz monde, neste mundo, mais c'est vous qui devez mas sauver. é você que Jesus quer salvar. Amen. Amém. Résistez au diable. Resista ao diabo. Résistez aux choses de Resista ce monde. às coisas deste mundo. Et votre vie va être E différente. a sua vida será diferente. Amen. Amém. Levez-vous. Levante-se. Que Dieu vous bénisse. Que On va Deus prier nos abençoe. Vamos orar. pour cette parole. Por essa palavra. Que Dieu vienne à votre Que secours. Deus venha ao seu socorro. Et qu'il vous donne la E que Ele force, lhes dê qu'il vous força. capacite Que Ele nos capacite à rester loin a de ces ficar choses. longe dessas coisas. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus, je te rends Pai, grâce, mon eu Père, quero te pour la vie agradecer de ton peuple, pela Seigneur. vida do teu Nous avons entendu ta Nós parole. escutamos a tua Seigneur palavra. Père, Senhor Pai, Aggravez, Seigneur, ah, Senhor, dans le enche cœur de chaque personne, Seigneur. no coração de cada pessoa, Pour que ta parole, Seigneur, para que a tua palavra ne s'éloigne pas, não se Seigneur. afaste, Pour que cette personne, para que essa à pessoa, chaque fois, Seigneur, cada vez qui se rappelle, Seigneur, que ele se de lembre ta parole, Seigneur, de tua palavra, pour qu'il puisse, Seigneur, para que ele possa résister aux œuvres du diable, Seigneur. dia as obras Qu'il do puisse diabo, résister à Satan, que ele Seigneur. possa resistir a Et qu'il Satanás, marche selon ta volonté. que ele ande Qu'il segundo a vive tua une vie, vontade, Seigneur, que ele viva uma vida agréable à toi. agradável a ti. Ah, Seigneur. Ah, Et Senhor. qu'il porte de bons fruits, Seigneur. Aleluia, que dê bons Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Seigneur, Senhor, la vie est a difficile. vida é tão Cette personne, E Seigneur, essa pessoa, il passe la semaine, passa a Seigneur, semana entière dans la tentation de Satan, toda Seigneur. semana na tentação. Ce n'est pas facile, mon Dieu. Não é fácil. Mais je te demande, Mas mon eu Dieu, quero te pedir, Senhor. aide-eux, Seigneur. Ajude essa Sois pessoa. avec eux, Seigneur. Esteja com ela. Éloigne, Seigneur, Afaste cette mauvaise compagnie, essa Seigneur, mal companhia de la vie de da cette vida dessa personne. pessoa. Éloigne tout ce qui est mauvais, O que é Seigneur. ruim. Les amis, Seigneur, qui entraînent cette personne, Seigneur, dans des choses, Seigneur, qu'elle ne veut pas aller, Não quer Seigneur. ir. Les choses qu'elle ne As désire coisas pas que faire, ela Seigneur. não quer Mais fazer. les mauvaises amitiés, Seigneur, qui l'amènent dans ces choses, Leva pra essas coisas. elle essaye de résister. Mais l'amitié dans le milieu qu'elle se trouve, Jésus, Amizade le com contamine avec les choses de ce monde. Seigneur Dieu, Senhor Deus, tende tes mains, Seigneur. Retire, Seigneur, arranca tout ce qui est dela o mauvais. que é Tout ce qui n'est pas bon, Aquilo que Seigneur, não é bom dans la vie de cette na vida desta personne, pessoa. renouvelle sa vie, Renova a sua la vida. transformation totale et Transforma a sua vida complète. totalmente. Demandez à completamente. Jésus Peça, de rentrer dans votre de vie. entrar na sua vida. Dites à Jésus, Diga a Jesus. prendre le contrôle de ma vie, Pega o controle. prendre le contrôle de ma vie, Toma o controle. rentre dans ma maison, Entra na minha casa. guide ma vie, Guia minha guide vida. mes pas. Guia meus Je veux passos. marcher comme Eu quero toi. andar Je veux vivre comme toi. Je veux parler comme Eu quero toi. falar com Alléluia, Aleluia, Jésus. Jesus. Oh
Seigneur, Oh Jésus. à toi seul la gloire. Somente a Ti a glória. Seigneur, que la vie de cette Que a vida personne dessa pessoa glorifie ton nom. glorifique o Teu Que sa nome. vie glorifie Que a ton vida nom, dela Seigneur. glorifique. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor, merci Seigneur obrigado pour la vie de cette pela personne. vida dessa pessoa. Ah Jésus, Ah, Jesus. merci pour tout. Seigneur. Obrigado por tudo. Merci pour tout. Obrigado por Au tudo. nom du Em Père, nome do au Pai. nom du Em Fils nome do et du Filho e Saint-Esprit. do Espírito Santo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. Notre sœur va partir demain. A nossa irmã vai embora amanhã. Nous allons la écouter Nós vamos escutá-la avec une com salutation uma saudação pour l'Église, para a igreja. ce qu'elle a laissé pour vous. O que ela vai deixar para vocês. Amen. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. La paix do Senhor a tous. É uma felicidade C'est une joie de estar na presença do Senhor. d'être dans la présence du Seigneur. Pouco importa o lugar, Peu importe le lieu, o ambiente, l'ambiance, o local. le local, O mais importante le plus important, é de sentir a presença de c'est de Deus. sentir la présence de Dieu. Alléluia. Porque a palavra de Deus não Car la diz, parole de Dieu dit ainsi, aonde tem 2, 3, où il y a 2 ou 3 reunido em meu nome, estou réunis presente. en mon nom, je serai présent. E nós sabemos que o Senhor está Et nous presente savons que aqui. Dieu il est présent parmi nous. Porque eu penso que Ele já falou com Et cada um de je nós. pense qu'il a parlé avec chacun de nous. Eu estou voltando amanhã, Demain, je pars triste, triste, mas alegre, mais heureux por deixar um povo de pour Deus aqui. laisser un peuple de Dieu. Porque vocês são especial para Deus. Vous êtes spécial pour Dieu. E eu sei que o nosso Deus, Et je sais que notre Dieu, a boa obra que Ele começou le bon œuvre qu'il a commencé na vida de cada um de dans la vocês, vie de chacun de vous, como na minha, comme dans la mienne, Ele vai continuar. il va continuer. Mas como diz o pastor ainda Comme le agora, pasteur a dit tout à l'heure, para isso, pour cela, nós também nous aussi, temos que nos despreender. nous devons nous détacher. É muito fácil C'est très facile dizer que Deus vai fazer. de dire que Dieu va faire. A gente pinta os canecos, On fait ce qu'on veut aí Deus vai fazer. et Dieu va faire. Vamos dar atenção mais um pouquinho para Deus. Donnons plus attention à Dieu. Cuidado que nós falamos, Faites attention à ce qu'on prononce, o que nós vemos, ou que nous voyons, o que nossos ouvidos escutam, ou ce que nos oreilles écoutent, aonde nossos pés nos levam. où nos pieds nous emmènent. Como diz o pastor, Comme le pasteur a dit, Deus está voltando, isso é verdade. Dieu revient, c'est vrai. Pense se for naquele momento que nós caímos que Ele está chegando. O que vai ser de nós? Ou que sera de nous si c'est dans le moment qu'on est tombé qu'on est tombé. Deus age, Deus faz, é verdade. Dieu agit, Dieu il fait. Mas nós temos que deixar vaga para Ele. Mais nous devons lui donner la place à lui. Nós não somos santos. Nous ne sommes pas des saints. Nós estamos procurando a santidade. Nous cherchons la sainteté. Porque sem a Aleluia. santidade, Sans la sainteté, nós não veremos nosso nous ne rei. pourrons pas voir notre roi. Então, pouco importa Alors peu importe o que vamos passar. ce que nous devons passer, As lutas, les luttes, as tribulações, les tribulations, nós sabemos o que, é que nos nous aguarda. savons ce qui nous attend. Essa caminhada, Ce cheminement, nós sabemos que no fim nous savons qu'au final, tem uma coroa maravilhosa il y nos aura une aguardando, belle couronne qui nous attend, onde nós não vamos ter où nous n'aurons plus preocupação des com préoccupations o dia a dia, du jour à que jour, vamos comer, ce qu'on va manger, como vamos nos vestir, comment on va s'habiller, como eu vou pagar minha conta. comment je vais payer mes factures. Cada detalhe desta vida, Chaque détail de cette vie, se nós aguentarmos firme, si nous supportons ferme, nós vamos ter mais isso. E vale a pena. ça vaut la peine. E cada processo da nossa vida Car le processus de notre que vie nós passamos, que nous passons, nos permite ça nous permet de ter experiência, d'avoir de l'expérience, de ter mais autonomia d'avoir plus d'autonomie e também, às vezes,
Et parfois, através das nossas experiências, par notre propre expérience, nós permitimos a outros nous permettons à d'autres de passar aquelas coisas. de passer les choses. Porque não, como diz o pastor Domingo, Comme le pasteur a dit dimanche, não é simplesmente pregar. c'est pas simplement prêcher, Nós temos que viver, nous devons vivre. porque senão não sabemos Amém, abrir a boca glória a para Deus. pregar. Parce que si nous ne savons pas ouvrir la bouche pour prêcher, Pelo menos nosso testemunho au de moins vida notre témoignage de faz a prière diferença. fait la différence. Porque quando nós vemos Car quand nous voyons servo de Deus passar, un serviteur de Dieu a gente passer, reconhece ele. on A le gente sabe. reconnaît, on sait. A gente sabe que eles são On diferentes. sait que cette personne est différente. Nós temos que ser diferentes para as Nous devons pessoas. faire la différence pour les gens. É verdade, como diz o pastor C'est Domingo, vrai, comme le pasteur a dit dimanche, quando nós estamos no mundo, as pessoas do mundo, quand nous sommes au monde, les gens du monde, nós vivemos on vit sem se preocupar sans s'inquiéter do que as pessoas pensam da de gente. ce que les gens pensent de nous. Aí quando nós passamos a ser crente, Et quand nous passons à être chrétiens, a gente se preocupa. on O que as s'inquiète. pessoas vão dizer de nós, Qu'est-ce qu'ils vont dire vão de pensar nous? de nós, Qu'est-ce qu'ils vont penser se de vão nous? aceitar como nós somos. S'ils vont accepter comme nous sommes. Mas não é isso o mais Mais importante. cela n'est pas important. Finalmente, o mais Finalement, importante le plus important, foi aquele que deu a vida por c'est nós. celui qui a donné la vie pour nous. Então vamos ser o que nós devemos ser Alors soyons ce que nous devons être e procurar a santidade et chercher la verdadeiramente. sanctification vraiment. E cada brecha de nossos Et defeitos, quatre fissures, défauts, vamos pedir que o Espírito Santo, demandons que l'Esprit Saint, que ele venha trabalhar. il vienne travailler. Porque só a ajuda dele mesmo Car c'est que son aide que pode nos permitir de chegar qui lá. peut nous permettre d'arriver là-bas. Alléluia. Para não ficar só nas Pour pas palavras, rester que dans mes mots, eu quero deixar para vocês je voudrais vous laisser Apocalipse Apocalypse 2, 2, 7. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Je Jesus. remercie l'opportunité au nom de Jésus. Glória a Deus. Amen. Nosso Deus é maravilhoso. Gloire à Deus. Alléluia. Un chant dans le harpe cristien, ma soeur Raquel. Canto da Nous allons adorer le nós Seigneur vamos adorar o Senhor